Bem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, quero te louvar, Pai, pelo santo e poderoso nome, essa oportunidade de estarmos aqui proclamando, Senhor, mais uma vez, as tuas verdades, Senhor, acerca daquilo que nós precisamos operar, aquilo que nós precisamos, Pai, toda ação, toda omissão, aquilo que nós precisamos fazer, ou tudo aquilo que precisamos parar de fazer, para que a glória do Senhor seja manifesta nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Queremos apresentar o tema de hoje, queremos apresentar a causa de hoje, queremos apresentar, Pai, cada um dos seus filhos e filhas que estão participando agora ou vão participar depois, que a glória do Senhor, Pai, alcance a vida deles pelo contato com essa ministração e o Teu Espírito possa trazer libertação, trazer liberdade, trazer um confronto profundo com essas estruturas, em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer pela tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Quero te agradecer. Quero te louvar. Em nome de Jesus. Nós pedimos as virtudes e o poder do sangue de Jesus, Pai, sobre nós, na nossa casa, nossa família. Em nome de Jesus. Obrigado, Papai. Obrigado, Papai. Obrigado, Papai. Vamos lá, queridos. Nós estávamos falando, né, esses dias acerca de algumas questões e estamos avançando aqui dentro desse propósito. Hoje vamos completar aqui um ciclo de 7 dias, né, uma semana que nós estamos dentro desse propósito. Nós já falamos acerca do orgulho e da arrogância, falamos acerca da idolatria e seus efeitos, falamos acerca do engano, do espírito do medo, dos altares da imoralidade sexual, da desonra aos pais e autoridades. E hoje nós vamos falar sobre preguiça, procrastinação e desânimo. Todas essas são situações, são frentes que o inimigo vai levantando, ou alguns comportamentos, ou alguns hábitos que precisam ser abandonados. Então, queridos, muitos desses hábitos aqui, todos nós temos e precisamos bravamente combater. E quando nós estamos falando aqui, alguns deles não falam como professor, né? Eu falo como alguém que também está passando junto com vocês. O desafio da procrastinação é algo muito, muito forte, porém ele vai trazendo uma série de situações, se nós não tratarmos, isso vai minando, né, o propósito do Senhor nas nossas vidas, isso vai quebrando toda a nossa identidade, isso vai fazendo com que a gente fique fora do propósito. E os planos e os propósitos do Senhor não se cumpram sobre a nossa vida. Por quê? Nós deixamos tudo para depois. Nós deixamos o tempo passar. E tudo é uma questão de prioridade, amados. Tudo é uma questão de prioridades. E quando nós procrastinamos, quando nós nos movemos por essa expressão, nós deixamos de fazer muita coisa. Quando nós vamos lá para a parábola dos talentos, vai ter uma expressão lá. Aquele que recebeu o talento e enterrou,
sem trabalhar com ele. Ele foi chamado de servo mau e preguiçoso, ou servo mau e negligente. E ele perdeu até um pouco que tinha e foi lançado em trevas exteriores. O que eram trevas exteriores? Dentro do contexto daquilo que Jesus estava falando, era como se fosse fora dos muros da cidade. Dentro dos muros da cidade, aonde eu estou protegido, né? Eu estou protegido, ali tem a comunidade, ali você fica livre de várias coisas. Por exemplo, à noite, fora dos muros da cidade, há cobras, né? Animais peçonhentos, ladrões, tudo aquilo poderia roubá-lo ou matá-lo. Então, muitos perigos. Então, o frio, os animais peçonhentos, os assaltantes, tudo isso fazia parte da estrutura das trevas exteriores, fora da cidade, fica de fora da cidade, né? Então, Mateus capítulo 25, verso 24 a 30, tem essa expressão. Então, quando fala sobre a questão de ranger de dentes, né? Não é apenas uma questão de ser lançado em uma dinâmica infernal. Não. Ali está falando de uma pessoa que se arrependeu. Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, podia ter sido fiel, Senhor, podia ter, sabe, esse ranger de dentro. Nossa, como eu fui negligente, como eu fui, nossa, por que eu me apeguei tanto a essas coisas, sabe? Quando a pessoa, ela tem ela serra o dente e aqui fica tenso. Então, é esse arrependimento, nossa, por que eu não fiz mais em prol do reino? Por que eu me deixei ser tomado pelo medo, pela preguiça, sabe? Porque tudo isso, irmãos, a palavra fala que nós vamos prestar conta um dia de tudo aquilo que nós fizemos no corpo. E quando nós nos deixamos ser pegados por isso, é muito complicado. Nós vamos ver, conforme Mateus capítulo 7, versículo 20, que toda a expressão maligna, né, ou tudo aquilo que está fora do propósito do Senhor nas nossas vidas, ele vai trazer algum fruto, alguns desdobramentos, alguns sintomas. Quais são os sintomas dessa operação da preguiça e da procrastinação? Adiamento constante. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Não, depois eu vejo, depois eu faço. Distração frequente, como não tem um alvo, ou até tem um alvo, mas está sempre distraído, né? Então ele acaba perdendo o foco. E aí, quando ele não consegue concluir, aí vem o quê? O sentimento de culpa. Ele começa e não termina. Então, são 4 sintomas principais aí. Adiamento constante, distração frequente, sentimento de culpa, começa e não termina. Existem algumas questões espirituais, mas existem algumas questões comportamentais. Amados, muitas vezes nós vamos ficar insatisfeitos com algumas questões que estão acontecendo nas nossas vidas. Por exemplo, porque algo não aconteceu ainda, ou porque algo está parado. Então, nós estamos esperando alguém, nós estamos esperando alguma coisa acontecer. Mas a verdade é que em nós ainda está instalado os hábitos da miséria. Os hábitos que nos levam para dentro de uma não frutificação. Quais são esses hábitos? Quais são os hábitos? Então, nós vamos entender aqui um pouquinho.
Embora a preguiça seja um modo de vida para muitas pessoas, é uma tentação para todas as outras, incluindo, né, nós cristãos. Infelizmente, a preguiça se tornou um pecado tolerado entre os cristãos. E muitos acham que não acham que seja um grande pecado. Devemos lembrar que Deus criou e ordenou o trabalho como uma parte necessária da sua criação. As pessoas hoje, muitas pessoas falam assim, nossa, eu quero achar quem inventou o trabalho, porque eu não tenho uma conversa séria. Eu vou pegar ele e vou dar uma enforcada básica. Mas se eu te falar que foi Deus que criou o trabalho. Então, alguns veem o trabalho como uma maldição, um mal necessário, que deve ser tolerado como parte da vida nesse planeta caído. Não. A palavra até fala que o homem não podia crescer ali algumas coisas porque não havia homem ainda para lavrar a terra. Então o homem trabalhava, o homem, né, se ocupava com guardar o jardim e fazer daquilo que o Senhor ordenar. Então, as escrituras vai nos dizendo que o trabalho não é resultado da queda, mas algo que Deus, ele colocou, instituiu na sua criação perfeita. Então, desde o princípio, Deus já colocou Adão para trabalhar. Quem não trabalha, dá trabalho, irmão. Entendeu? Então, nós precisamos entender que foi Deus quem deu o trabalho. Gênesis capítulo 2, versículo 5, vai dizer: ainda não havia nenhum arbusto no campo na terra, nenhuma planta no campo havia ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar. Então aqui é literalmente trabalhar a terra. Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então sempre foi a intenção de Deus que aqueles feitos à sua imagem trabalhassem. Jesus certa vez falou: meu pai trabalha até agora, então eu também trabalho. Então, não posso dizer que o trabalho não vem de Deus, mas o trabalho com labor, com o suor do rosto, aquela coisa pesada. Quando nós vamos ver o jardim e nós vamos ver ali a dinâmica, né, de quais são as maldições liberadas pelo Senhor na vida dos que desobedeceram, nós vamos ver a serpente, ela iria comer do pó da terra. A mulher iria gerar com dores e o desejo seria para o marido. Então haveria ali uma rivalidade problemática. O homem iria comer do suor do seu rosto e maldita era a terra por causa dele. Agora existe o processo de redenção, que é, vamos lá, você já viu serpente comendo terra? Quem aqui já viu serpente comendo terra? Eu nunca vi. O homem foi feito de quê? O homem e a mulher. Pó da terra. Então, veja bem, o desejo dela seria para o marido, e muitas vezes ela não iria se submeter a essa vontade. Então haveria os atritos. E a serpente iria comer dos fragmentos desse atrito. Tá entendendo? A mulher, ela geraria com dores e o desejo para o marido. E olha o caminho reverso. O homem iria se voltar para Deus, a terra iria ser abençoada, ele trabalha menos e produz mais. Esse é o resultado da vida de alguém que teme o Senhor. Se eu não me engano, eu acho que é Salmo 128, né? Diz lá, bem-aventurado ou feliz é o homem que teme a Deus.
e ele vai produzir. A mulher, ela é livre das dores e ela é curada. E há um alinhamento no casal. E a serpente morre de fome. Então esse é o processo reverso. É o homem voltar para Deus. Ele reme, então a terra é liberta. Ali há um fator de produtividade na vida do homem. Ele se sente produtivo, ele se sente provedor, ele se sente digno. Quando essa maldição ela é quebrada, essa potência do pecado é rompida através de uma vida crucificada e do poder do Espírito nas nossas vidas. Então a serpente ela morre de fome, ela não tem ação ali quando um está alinhado com o outro. Bem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, diz assim, ó, façam com que o seu desejo seja viver em paz, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como lhe ordenamos. Então, o trabalho ele é uma forma importante e digna de representar a imagem de Deus e servi-lo. Assim, o plano perfeito de Deus, o trabalho não é uma maldição. Então, nós vamos trabalhar. O que é a maldição? É trabalhar muito e produzir pouco. Ou produzir nada. Está entendendo? Ou aquela pessoa que ela não produz, ou ela produz e aquilo que ela produz não vira nada. Irmãos, existem algumas maldições, por exemplo, por isso que nós temos que investigar a nossa vida e ir quebrando essas estruturas mediante arrependimento, e levantando esses altares em oração. Porque, veja bem, irmãos, existem muitas coisas. Por exemplo, a viuvez. Exemplo, uma das expressões ali é que a consequência sobre a vida de um homem, de uma pessoa, ele iria construir, ele iria se casar e nesse casamento outro iria tomar conta daquilo que ele construiu. É uma maldição. É uma maldição. Outra coisa, ele iria plantar e não iria colher. É uma maldição. Então, tudo isso precisa ser investigado. Então, na família tem muitos casos de pessoas que morrem cedo, que deixam crianças, pode ser um sintoma de uma maldição na vida ou na família. E precisa aí de um intercessor, né? Para orar, se desligar dessas estruturas, pedir para que o sangue de Jesus esteja entre a iniquidade dos seus pais, dos seus familiares e as suas. E assim a gente segue. Então, como pessoas feitas à imagem de Deus, fomos feitos para trabalhar, porque é bom presente é um presente de Deus. Então, ele não é um mal necessário. Então, o trabalho, ele dignifica o homem. Então, irmãos, é natural que a gente trabalhe e descanse. É bíblico descansar. Mas se eu só descanso, eu mais descanso do que trabalho, o nome disso é preguiça. Então você vai ver que o Senhor fala ali, né? 6 dias você vai fazer as suas coisas, no 7º você vai descansar. Então nem você, nem os seus empregados, nem os seus animais vão trabalhar. Todo mundo vai descansar. Mas hoje o que a gente sabe fazer? Trabalhar de segunda a segunda. Seja em casa, seja no... E aí nós não entendemos por que nós repetimos ciclos.
porque nós não descansamos, porque nós não desfrutamos. Deus deixou um código chamado Shabat, para que a gente possa seguir e não seguimos. Por isso nós repetimos ciclos, por isso não avançamos, por isso estamos sempre cansados, esgotados. Entende, irmãos? Nós temos que, para quebrar uma maldição, que para mim a maldição, ela é um reflexo de algo que nós fizemos no passado, né? Uma consequência, uma colheita de uma quebra de um princípio. Então, pode ser uma força sobrenatural que não deixa a gente avançar. Enfim, existem várias definições aí para a palavra maldição, e pelo menos 3 palavras no hebraico. Existem mais de 200 menções na Bíblia, então é algo importante e algo... e se você for ver, eu preciso entender que existem as fontes, existem os hábitos, e existe uma colheita para esses hábitos. Então, se eu quero quebrar uma maldição na área de miséria, eu preciso romper com os hábitos da miséria. Exemplo: preguiça, procrastinação. Então, nós vamos entender a diferença entre procrastinação e desânimo. O que é desânimo? Desânimo é, depois que eu comecei uma tarefa, eu não tenho ânimo para terminar. Procrastinação é, antes de... eu nem começo. Ou, às vezes, dentro do processo, eu vou ter um misto de procrastinação com... Porque um projeto, ele vai ter tarefas. Pode ser que eu não procrastine o projeto inteiro, mas algumas tarefas eu fico deixando para depois. E isso nunca termina. Nós vamos ver, por exemplo, nós temos aqui parábola dos talentos. O homem que enterrou o talento, e aí ele fala por que ele enterrou. Ele teve medo, lembra? Nós já ministramos sobre a questão do medo. E ele foi chamado de servo mau e preguiçoso. Entendeu? Também tem uma parábola em Provérbios capítulo 30, 34, que vai falar sobre a miséria causada pela preguiça, comparando um campo negligenciado a um lugar coberto de espinhos com muros em ruínas. Olha só o que diz: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à via do homem, falta de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. E o que tenho visto, guardei no coração, vendo, recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, um pouco deitado, de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá pobreza como um vagabundo, na necessidade como um homem armado. Então, aquela pessoa que só quer dormir, só quer cochilar, quer ficar de boa. Então, nós temos uma geração hoje assim. Não querem ajudar. Você vai ver, irmãos, muitos jovenzinhos, por os pais fazer tudo, eles não têm responsabilidade dentro da casa. E aí, é uma cultura. Não, os outros que ralem por mim. Eu quero ficar de boa. Quanto mais eu ficar de boa é status. Mas isso é o quê? Uma cultura da preguiça. E a preguiça vai estabelecer sobre a vida desse jovem, dessa jovem, miséria, pobreza. Então, o que precisa ser corrigido? Os hábitos da miséria, que um deles é a preguiça. O homem que sempre dá desculpas. Ah, eu não vou fazer não, porque lá fora tem um leão.
e eu serei morto na rua. Provérbios 22, capítulo 13. Não vou não, porque as coisas é difícil, eu já nem vou fazer porque não compensa. Porque se eu fizer, não vai ter resultado. Nem tenta. Preguiça é um... Preciso aumentar a minha renda e existe um trabalho a ser feito. Ah, não vou fazer não porque dá trabalho demais e eu acho que... Entendeu? E isso é o quê? Vai estabelecendo... Então, eu vou me acomodando. Um dos sintomas que eu vou ver na minha vida é um comodismo. Então, nós vamos nos arrepender disso hoje. Né? Todo comodismo, toda preguiça, toda procrastinação, todo cansaço. Nós temos que entender quais são os hábitos que nos levam para um loop. E esse loop nunca termina. Então não é porque Deus não quer nos abençoar. Existem coisas que eu preciso tomar consciência e preciso mudar. Porque senão eu vou colher sempre, eu vou ter sempre a mesma colheita. Ó, Provérbios capítulo 20, verso 4. O preguiçoso não lavra por causa do frio. Na cega mendigará e nada terá. Então, ou seja, o preguiçoso não planta nada por causa do frio. Então, o que eu preciso fazer? Eu não posso deixar de plantar por causa do frio. Eu visto blusa, pego minhas ferramentas e vou trabalhar. Então, a pessoa que não se prepara no tempo certo, depois sofre as consequências. A pessoa que não se prepara, não faz um curso, não faz um treinamento, não se aperfeiçoa em outra área, ele sempre estará na mesma área. E não importa, irmãos. Deus quer abençoar, mas eu não me aperfeiçoo, eu não faço outra coisa diferente, então eu sempre vou viver essa vidinha, né? Não, amados. Nós temos que ser negligentes. Para o cara se tornar advogado, o cara tem que estudar muito, não tem? Ele tem que comer com feijão aquele vademecum lá, não sei se é. Como é que é o nome? Acho que é vademecum, né? O cara, para ser médico, o cara tem que estudar 10 anos lá, diligentemente, tem que fazer aquelas a residência, né? Então toda a questão ali. Não, o cara para ser feirante, cara, é um trabalho digno, sim, muito digno. O cara para ser feirante, ele precisa conhecer do produto dele. Se ele for um cara leigo, se ele for um cara descompromissado com, né? Então é uma coisa importante para nós trabalharmos aqui. Ó, a procrastinação é o câncer da disciplina. Lá, Provérbios capítulo 6, verso 10, um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de braços para descansar. Provérbios 10, empobrece o que trabalha com mão negligente, mas a mão dos diligentes enriquece. Aquele que junta no verão é filho que age sabiamente, mas aquele que dorme na cega é filho que age vergonhosamente. Aquele que dorme na hora de plantar, ele age vergonhosamente. Ele vai, ó, a preguiça faz dormir profundamente e o preguiçoso passa fome. Provérbios 20, 13. Não ame o sono para que não fique pobre. Provérbios. Assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso em sua cama. Então, ele é anexo à cama ou a cama é anexo a ele, né? Então, o problema do preguiçoso não é que ele dorme, mas ele dorme quando deveria estar fazendo alguma coisa. Dormir quando deveria estar fazendo algo responsável é um sinal de que você está fazendo algo bom.
Quando o sono começa a interferir nas melhores horas do dia de trabalho, algo está errado. Precisa ser corrigido. Então, eles terminam mal. O preguiçoso não termina o que começa. O preguiçoso não assa a sua presa, come cru, né? Provérbios 12, 27. Provérbios 19, 24. O preguiçoso põe a mão no prato e nem leva de volta à boca. Provérbios 19, 24. Ele não termina. Uma das características de alguém que está debaixo dessa característica: não termina o que começa. Um fruto, né? Pelo fruto conhecer eles. Qual é o fruto? Um dos frutos da preguiça é terminar o que não começa. Como é que fala? Não terminar o que começa. Outra característica: dar desculpas. O preguiçoso cria circunstâncias imaginárias para justificar não fazer o trabalho. Dá desculpa para tudo. Né? Então, tem um leão lá fora, eu vou morrer. Tem um leão na estrada. Tem um leão na praça. Quem dá desculpa sempre vai criar, ele sempre tem uma muleta. Né? Ele vai viver uma série de consequências. Quais são as consequências? Perda financeira, potencial desperdiçado, né? Então, a mão do negligente será submetida a trabalhos forçados, ele sempre será um escravo e sempre vai ganhar pouco. Não vou culpar Deus, irmão. Deus não tem nada a ver com isso. É a minha preguiça que eu preciso renunciar. Dificuldade. O caminho do preguiçoso é como uma cerca de espinhos, mas a vereda dos retos é uma estrada principal. Outra coisa, desejos não realizados. A alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes prospera. Eu gosto muito, irmãos, de uma definição para diligência de um livro chamado Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu. Vê? Diligência. Deixa eu ver aqui se eu acho essa imagem aqui. É uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta, sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro dentro do mais alto nível de excelência. Forte, né, irmão? Essa definição aqui. Depois eu vou compartilhar lá no grupo com os irmãos. Então, uma palavra-chave aqui para nós, que nós temos que perseguir, é essa palavra diligência. Coloquei lá no grupo lá. Diligência. Anota aí essa palavra. Preciso ser diligente. Preciso estudar mais sobre diligência. Eu sempre coloco lá, né? Deus vai fazer tudo por nós, menos a nossa parte. O Senhor quer nos dar uma mentalidade de conquista, queridos. Israel no deserto. Muitas vezes murmuravam, se acomodavam, e em vez de obedecer e conquistar, ficavam ali reclamando contra Moisés, reclamando contra Deus. Nós temos aqueles que não vigiaram, ou que não vigiam, que são né, tem as parábolas das 10 virgens, as nécias, pode ser vista como negligentes espiritualmente, não tinham óleo na candeia. Nós vamos ver ali em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10 a 12, alguns estavam vivendo ociosos. Vou trabalhar para quê? Jesus está voltando mesmo, né? E Paulo vai repreender. Né, galera, vai trabalhar. Enquanto Jesus não volta, trabalhe bastante. Amém, gente? Quem está aí?
Já caminhando aqui para o final. A preguiça é um desejo por conforto pessoal a todo custo. Mas o que ela vai custar para nós? Ela vai custar alegria em Deus, nas minhas rotinas diárias. Ela vai nos cegar dentro do propósito de Deus para a nossa vocação. Amados, vamos lá. Estão pregando por aí um evangelho sem cruz. Cruz é trabalho. Cruz é renúncia. Se você quiser um evangelho fácil, sem sacrifício, não vai dar certo. A palavra diz que quem não tomar a cruz não pode ser discípulo. Não pode de não poder e não pode de não dar conta. Não dá conta. Você não dá conta de ser discípulo de Jesus sem renunciar à sua vontade para assumir a vontade dele. Então, isso aqui é inimigo da cruz. A preguiça é inimiga da cruz. Preguiça é inimiga da cruz. Então, a preguiça, ela vai te levar, ela vai esfriar o seu amor. Porque, hoje eu não vou pra igreja, não. Vou assistir Netflix. Hoje eu... E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Se você estiver na cidade, faça um esforço para sempre estar unido com seus irmãos. Porque você está comunicando fé. Hoje eu vou assistir online porque eu estou muito cansado. Vai cansado mesmo, irmão. Faça um esforço, porque você está comunicando fé. Você está vivendo pagando um preço, vamos dizer assim, né? É a sua cruz. Você está carregando a sua cruz. Então, eu posso buscar Deus em casa? Ótimo, posso sim. Mas não terá o mesmo efeito. Porque eu preciso da comunhão com os meus irmãos. E a comunhão com os meus irmãos vai fazer com que eu renuncie o egoísmo e quebre essas estruturas de preguiça. Eu não quero... Quando eu lembro que eu tenho que pegar 4 ônibus para ir, meu irmão, vai feliz, porque Deus te deu oportunidade, Deus te deu vida, Deus te deu recursos. Então, a preguiça, ela vai cegar a gente para a necessidade urgente da pregação de Cristo. A preguiça vai silenciar nossa adoração. Depois eu adoro. Vou dormir mais um pouquinho aqui. A preguiça vai roubar os momentos com a nossa família. Vai matar a alegria dentro de nós. Ser preguiçoso, irmão, é ruim demais. Tem nada de divertido, não. Custa caro. Entendeu? Querer o mais fácil, querer o mais rápido. Querer tudo pronto. Isso é preguiça. Hoje as pessoas não têm mais preguiça, né? Tem pregui. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos agora diante da tua presença. E nós queremos pedir perdão ao Senhor por toda preguiça, por toda procrastinação. Pai, nós reconhecemos que temos adiado muitas coisas de forma constante, temos nos distraído um tempo precioso que poderíamos estar debruçados na sua palavra, estamos assistindo rios no celular. Estamos comentando a vida dos outros. Estamos fazendo qualquer outra coisa. Senhor, nossa mente precisa ser formatado pela tua palavra. Senhor, nós renunciamos essas características, o sentimento de culpa. Pedimos perdão por tudo aquilo que nós começamos e não terminamos. Tudo aquilo que nós fazemos mal feito. Por todo o processo
que faz com que eu veja aquilo que precisa fazer com dor e não começo a fazer, ou começo a fazer e paro. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida, da vida dos teus filhos. Nós, dentro desse propósito, Senhor, queremos nos arrepender aqui diante da tua presença. Queremos renunciar agora toda a atmosfera de Belfegor e toda a estrutura de preguiça, de desânimo, de procrastinação, de negligência. Papai, nós pedimos perdão ao Senhor. Nós sabemos, Senhor, que não basta apenas pedir perdão ao Senhor, eu preciso mudar os hábitos da miséria, os hábitos da negligência, os hábitos que nos fazem ficar ligado com essa atmosfera, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, perdão, Senhor, pelo comodismo, perdão, Senhor, pelo amor ao sono, por desprezar o trabalho, perdão, Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor, pedimos para que o Senhor limpe a nossa vida financeira, Pai, para que nós possamos, de fato, empregar o nosso potencial no Teu reino e numa vida justa, em nome de Jesus. Pai, todas as tendências destrutivas dentro de nós, Senhor, nos mostra nesses dias e quebra nas nossas vidas em nome de Jesus. Senhor, nós saímos agora das atmosferas, nós pedimos para que o Senhor limpe as nossas mãos, porque a Tua palavra diz que a mão, aquele que trabalha com a mão negligência ou negligente, empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A mão dos diligentes estabelecerá governo e dominará, mas a mão do negligente será submetida a trabalhos forçados. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Senhor, nos ajuda, Senhor, a decidir trabalhar duro nos momentos estratégicos. Sermos sábios, a juntar-nos no verão. Pai, nos ajude, Senhor, a amar a questão de produzir e não sermos preguiçosos. Senhor, que todas as desculpas no nosso coração, que todos os argumentos de Satanás na nossa mente comecem a ser quebrados em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, concluímos aqui mais um dia. E eu quero ver se eu faço depois um resumo e alguns argumentos que são maldições mesmo que nós proferimos ou coisas que vêm na nossa mente e nós trazemos à existência através desses hábitos, né? Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir. Deus abençoe.